muito bem. Nós vamos já começar com a primeira sessão de hoje. E antes eu queria só lembrar vocês sobre o eCampus, a plataforma. Muitos de vocês já entraram na plataforma, já responderam as enquetes. Tem 2 enquetes lá para serem respondidas o quanto antes possível. E eu percebi também que algumas pessoas já iniciaram as conversas no café virtual. Então, nós temos já lá na plataforma os primeiros diálogos acontecendo no café virtual. Então, eu gostaria de encorajar vocês a, mais uma vez, entrarem na plataforma, explorarem as diferentes áreas, explorarem essa parte do café virtual, se engajarem nas conversas com outras pessoas e propor conversas também. E vocês vão ver que as conversas no café virtual vão acontecer em idiomas diferentes. Então, normalmente, a pessoa que começa uma conversa, ela vai, nesse momento, definir qual vai ser o idioma, ela vai começar escrevendo em um idioma, mas, na verdade, todos os participantes podem participar em todos os idiomas. Então, a questão a gente recomenda que vocês utilizem, se vocês não entendem um idioma das conversas no café virtual, a gente recomenda que vocês utilizem o Google Translate para copiar o texto, traduzir, para saber o que foi dito e depois responder. Vocês podem responder tanto também usando o Google Translate para traduzir a resposta ou colocar na sua própria língua, e aí os outros vão ter que traduzir também, mas é possível, uma maneira de participar de conversas com outras pessoas que falam idiomas diferentes. Então, nós temos essa possibilidade no eCampus e vai permitir que vocês conheçam mais outros participantes e desenvolvam questões com eles, né? Então, muito bem. Nós vamos, então, agora começar a nossa primeira sessão. Essa primeira sessão ela é sobre os marcos regionais de qualificações no nível da REC e o reconhecimento das qualificações de trabalhadores migrantes a nível nacional e bilateral. E para essa sessão nós temos 2 especialistas. Nós temos a Lite Vossa, que ela é especialista em competências e aprendizagem ao longo da vida para a África Oriental e Austral. E nós temos também o Stefano Merante, que é especialista do Programa de Desenvolvimento de Competências do Centro de Formação da OIT. Então, eles serão os nossos especialistas da OIT que vão conduzir essa sessão. Eles têm uma apresentação, alguns exercícios aqui para vocês. E nós vamos fazer como de costume, como fizemos nas sessões anteriores. Vocês podem escrever aqui no chat comentários, questões, e ao longo da sessão eu vou resumir e agrupar as questões, e depois, no fim, a gente vai apresentar as questões aos nossos especialistas e desenvolver um pouquinho os temas e as dúvidas de vocês. Então, eu creio que com isso nós podemos já começar a apresentação, e a Lite vai ser a primeira. Então, Lite, eu passo a palavra a você. O Stefano vai conduzir os slides. Thank you very much, Fernando. Muito obrigado, Fernando. Olá, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco esta manhã. Tal como o Fernando referiu, eu trabalho então também nas competências e também na equipa de trabalho decente e digno aqui em Pretória. Trata-se efetivamente de uma equipa de peritos que tenta cobrir várias especialidades, nomeadamente nas questões também da aprendizagem ao longo da vida. E trabalho efetivamente com a parte da África Austral. E hoje vamos partilhar esta sessão com o Stefano. Vamos tentar fazer com que seja realmente uma apresentação interativa, mas vamos tentar fazer com que seja uma conversa. Portanto, estejam à vontade para colocar as vossas questões e, inclusive, partilhar as vossas experiências connosco, algum trabalho que estejam efetivamente a desenvolver, etc.
Muito bem. Vou passar então, ou pedir ao Stefano para iniciarmos a nossa apresentação, se ele puder colocar já os slides. Talvez dizer antes disto que o comentário do título desta sessão. É verdade que nós vamos abordar diferentes questões, o reconhecimento de qualificações ao nível das RECs, a nível também nacional, bilateral, portanto, com acordos nacionais e bilaterais, mas é uma oportunidade, sobretudo, para abordarmos esta discussão e falarmos de forma global sobre o reconhecimento das competências para os trabalhadores migrantes. Há vários instrumentos, como iremos ver, nomeadamente o quadro de qualificações, que é um deles, mas pensávamos efetivamente que é importante, neste fórum, partilharmos perspectivas sobre outros mecanismos e instrumentos que podem ser relevantes para a região. Muito obrigado. Passo-te a palavra, Stefano. Olá, muito bom dia Alice. Vai ser realmente uma apresentação feita em conjunto, portanto vamos partilhar aqui os diferentes assuntos com a Alice. Eu vou falar em francês, a Alice fala em inglês, o Fernando fala em português, portanto será um exercício nos 3 idiomas. Vamos tentar fazer com que todos possam realmente encontrar e ouvir as suas próprias línguas e também uma compreensão. Vi os nossos amigos também, Malguto, e penso que podemos então começar. Sou o Stefano, sou eu que trato das competências e formação profissional, aqui no Centro de Formação Je voulais juste contrôler aqui da OIT em Turim. Muito bem, conseguem ver a apresentação, PowerPoint, ótimo. Queria já convidar-vos, sei que trabalharam com o Slido. O Slido e vão aprender ainda mais agora com uma outra ferramenta. Vamos usar uma outra ferramenta hoje. Ora, aqui está então o link no bate-papo. Vou pedir-vos que acedam a este site com o vosso telefone ou com o vosso computador, porque iremos ter alturas em que vamos colocar-vos questões e vocês são um grande grupo e, portanto, é através desta ferramenta que está aqui no bate-papo que iremos responder. Muito bem, vamos lá então. Como a Alice referiu, vamos falar de forma global sobre o reconhecimento das competências e qualificações. O que podemos ver é que há uma ligação estreita entre o desenvolvimento, o reconhecimento das competências e a governação da migração. Ora, isto é algo que nós queremos sublinhar logo à partida. Os países tornaram-se países de origem e também de destino, mas aquilo que vemos é que as condições de trabalho dessas pessoas, desses trabalhadores migrantes, muitas vezes não respeitam os parâmetros do trabalho digno. Aqui gostaríamos de refletir convosco as dimensões ligadas às competências e à migração da mão de obra. E o impacto que isso tem também na migração mais ampla. Iremos também ver as iniciativas do reconhecimento das competências e qualificações ao nível das vossas regiões em particular. Muito bem, vão então pedir-vos agora que entrem então nessa ferramenta. Há já uma primeira questão, portanto chama-se WooClap. E vamos começar hoje com algumas definições-chave. Está aqui uma primeira pergunta que diz o seguinte: conhecem alguns tipos de conceitos? Podem já começar a responder a essa pergunta. Ela está nas 3 línguas, essa pergunta. E tem aqui 4 conceitos-chave que nós queremos apresentar-vos. Gostaria de ver convosco se já conseguem ver estes 4 ícones. Vamos definir agora cada uma delas. Conhecem estes conceitos de fuga de cérebros?
o ganho de cérebros, circulação de cérebros, ou então desperdício. Aqui não se diz desperdício de cérebros, mas desperdício de competências, na verdade. Portanto, há de conceitos em inglês. Alguns conceitos já são conhecidos, como obviamente a fuga de cérebros e o ganho de cérebros. A fuga de cérebros eu vejo que realmente as pessoas conhecem. Vou começar a explicar cada um deles gradualmente. E depois vamos ver então os pontos-chave. Ora, quando falamos em fuga de cérebros, sabemos que o capital humano é o denominador do crescimento económico. Ora, a fuga de cérebros, a definição internacional, produz-se quando mais de 10% das pessoas que tenham um nível. Há esta parte, então, dos 10%, e trata-se de uma situação em que as pessoas estão com mais níveis de educação, estão à procura, obviamente, de condições de vida e de trabalho. Não são apenas questões ligadas ao trabalho, é também a possibilidade de terem uma melhor vida, etc. E, portanto, as pessoas deixam o seu país. Aliás, colocamos aqui um pequeno avião para mostrar que as pessoas saem do seu país. Portanto, é isto que chama-se de fuga de cérebros. Agora, cada vez mais, nesta literatura científica, temos também uma perspectiva, uma parte positiva deste movimento. E hoje fala-se cada vez mais em ganho de cérebros. Por isso, a migração torna-se um incentivo à aquisição de uma educação, inclusive para a formação e crescimento do capital humano. A migração desempenha aqui um papel que leva os países a aumentar os investimentos na educação, formação, e isso traduz-se para um nível de formação médio que se torna cada vez mais elevado. Aqui consta também as redes da diáspora e depois também com programas. Depois passamos ao terceiro conceito, circulação de cérebros. É algo de muito importante. A migração torna-se cada vez mais um processo circular. E com este conceito de circulação dos cérebros, colocamos, de facto, a tónica no fluxo, nas redes, nas ligações que nós temos com as redes mundiais. Outro conceito, que é também já conhecido, é então o desperdício de competências. Isto acontece quando há uma decalagem entre a educação e os tipos de emprego exercidos no estrangeiro. Eu lembro-me, quando eu era criança, que vivi isto. Já na década de 80, nós tínhamos imigrantes também da América do Sul que vinham para a Itália, quando eu era pequeno, e na altura falávamos com essas pessoas que eram médicos, jornalistas, e que tiveram que sair do seu país e adaptarem-se a trabalhos a um nível inferior às suas qualificações, e este tipo de processo está continuamente a ocorrer. Alice já o disse. Nós gostaríamos convosco não só falar do reconhecimento, mas também começar com uma breve explicação de quais são as dimensões de competências ligadas à migração laboral. Podemos identificar 4 globalmente: antecipação das competências, reconhecimento de competências, desenvolvimento de competências e parcerias ligadas às competências. Portanto, são 4 categorias com as quais nós gostaríamos agora de aprofundar. Antecipação de competências são todos os processos implementados. Por favor,
Please unmute yourself, Stefano. Ok, thanks. Sim, tivemos de desligar os microfones porque uma participante tinha o seu ligado. Quando falamos de antecipação, são todos os processos que podem ser implementados para compreender de forma antecipativa, como o nome indica, as necessidades em competências do mercado de trabalho. Podem ser processos nacionais, sectoriais, locais, mas são processos que nos permitem verificar quais são as ocupações e competências que o mercado de trabalho irá necessitar no futuro. Quando falamos de migração laboral, é muito importante, porque podemos usar estes dados sobre a antecipação de competências para favorecer a migração de trabalhadores nas ocupações e setores onde os países sabem que vai haver necessidade no futuro. Depois vem o reconhecimento de competências. Não me vou alongar aqui nesta parte, porque será, de facto, o centro da nossa apresentação. Iremos analisar isso em mais detalhe mais tarde. Depois, desenvolvimento de competências. Aqui são todos os projetos, programas em que ajudamos as pessoas a desenvolver competências, a prepararem-se para um determinado trabalho. Esta parte está muito ligada à migração de trabalho ou laboral. Podemos ter programas antes da partida ou quando a pessoa já está numa situação de migração e até mesmo depois, posteriormente. E é aqui que o desenvolvimento das competências e aqui a migração estão interligadas. E, portanto, podemos encontrar aqui elos de ligação de programas, então, para facilitar a mão de obra com formação para preparar, então, as necessidades do mercado de trabalho. Por último, iremos também falar sobre isto, vem a parceria. Parceria em relação às competências. Muito ligado à migração laboral, porque são todos os mecanismos, aos diferentes níveis, para ver quais são os atores, os intervenientes de vários países, com objetivo ou com objeto a mão de obra dos trabalhadores migrantes. Podemos ver diferentes parcerias ao nível nacional, com acordos, mas também ao nível dos centros de formação, de organizações de empregadores. Por isso, há toda uma panóplia de possibilidades de parcerias, de competências no quadro da migração laboral e que estão a ser desenvolvidos ou que já se desenvolveram ao longo das décadas. Iremos explicar isso mais tarde. Ora, o objetivo de tudo isto é o emprego digno. De facto, é algo que nós queremos sublinhar. Todas estas operações sobre o nível de competências de trabalhadores migrantes devem ter por objetivo o trabalho digno. Voltamos então ao nosso instrumento, ao WooClap. Queremos saber de vocês, destas 4 dimensões, em quais é que vocês já trabalharam? Já trabalharam em programas ou projetos? Já trabalharam, por exemplo, na antecipação de competências? Ou no reconhecimento de competências? Ou talvez no desenvolvimento de competências em programas de formação? Estou a ver aqui já um participante a responder que está a dizer que é o desenvolvimento. Vejo também outra pessoa que também já trabalhou na antecipação e no reconhecimento. A parceria também. Vou tentar também partilhar aqui o meu ecrã. Ora, aqui está. Eu vejo que a maior parte de vós respondeu aqui no WooClap, que responderam que trabalharam no reconhecimento e no desenvolvimento de competências. Normalmente o desenvolvimento de competências realmente é o programa em que das migrações se dirige mais. Há também alguém que já trabalhou sobre o reconhecimento. Vamos poder então aprofundar um pouco mais a vossa experiência das atividades também que já propomos mais tarde.
Vejo que há pessoas também que trabalharam na parceria e a antecipação, muito pouca gente, só uma pessoa. Mas já estávamos à espera destes resultados. É mais sobre o desenvolvimento de competências que normalmente se trabalha mais. Vou passar agora então a palavra a Alice, que vai então falar nesta segunda parte da apresentação sobre o reconhecimento das competências. Alice, passo a palavra, Alice. Merci, Stefano. Obrigado, Stefano. I'm gonna switch to English. Eu vou agora falar então em inglês, diz a oradora. Tal como o Stefano disse, temos estas 4 áreas. Vamos tentar falar um pouco mais sobre a questão do reconhecimento, mas estas 4 áreas estão interligadas. Antecipação, desenvolvimento. Here's some music and thank you. Alice, please unmute yourself. I'm really sorry. Yeah, should I start from the beginning? Was I muted throughout? No, you're fine now. Não, pode continuar, Alice. Tivemos que desligar porque um participante tinha o microfone ligado. Muito bem, talvez possamos passar ao próximo slide. Compreender, então, o que é que nós entendemos por reconhecimento. Ora, de forma global, o sistema de reconhecimento... Yeah, sorry. Skills recognition systems are in place at country level and they normally have the objective... Normalmente tem sempre o objetivo, ou por objetivo, reconhecer as competências que são adquiridas ao longo dos diferentes contextos de aprendizagem. Podemos afirmar que os sistemas de reconhecimento é um fator que permite, entre os diferentes indivíduos, que vêm com um certo conjunto de competências e capacidades, e o potencial, ou o empregador potencial e as instituições que podem, através de reconhecimento, facilitar ou um progresso no desenvolvimento profissional, na carreira profissional, nos seus estudos, ou haver diferentes formas de progressão para contratar ou melhorar as condições de trabalho, por exemplo, o crescimento salarial, etc. Portanto, é um processo e exige também um diálogo entre os diferentes intervenientes. Obviamente, quando falamos em reconhecimento, é sempre no contexto da migração. Isto é muito importante porque para aqueles que ganharam efetivamente qualificações fora do seu país de origem, neste caso, então aqui o sistema pode realmente fazer uma grande diferença para garantir a integração, a inclusão no seu primeiro trabalho e na utilização neste contexto que trabalham. Só que às vezes estamos todos então a falar da mesma coisa aqui, em termos de competências, etc. Conceitos, mas com alguns... Não nos referimos à assimilação da informação através dos sistemas de aprendizagem num determinado campo de estudo ou de trabalho. As competências estão mais ligadas à capacidade de pôr em prática esta aprendizagem assimilada no ambiente de trabalho, e com relação às competências e habilidade de usar tanto o conhecimento quanto as capacidades de outra maneira. Na perspectiva da OIT, nós visamos principalmente as capacidades e competências inseridas no âmbito do trabalho, utilizados no âmbito do trabalho. Então, podemos ver que nas regiões tende-se a visar o reconhecimento de todas as formas de ensino, do formal ou informal,
E vamos ver a diferença entre esses 3 sistemas, porém, basicamente, há reconhecimento das competências que provém do sistema de educação formal ou também através de outras situações que podem estar ligadas ao ambiente de trabalho ou podem provir também de de ações que não estão propriamente voltadas para o ensino, como podem ser experiências pessoais ou outros tipos ainda. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que neste ciclo que nós vimos com o Stefano anteriormente, trata-se da avaliação e do reconhecimento das qualificações, não importa quais são o reconhecimento se refere-se aos sistemas que são utilizados, que podem dar a este conhecimento obtido o reconhecimento pelo sistema, ou nesse caso, pelo país, que está recebendo os trabalhadores migrantes. Vamos passar, por favor, para o próximo slide. Por que falamos a respeito do reconhecimento das competências e quem tem interesse nisso? Claro, vamos ver que em muitos países são os governos que inicialmente pensam nisso, está ligado a facilitar uma melhor encontro entre as necessidades de empregos e os conhecimentos das pessoas, está ligados a melhorar a produtividade e também preencher as lacunas de determinados setores que são considerados importantes para o crescimento econômico do país. Falando, portanto, de uma maneira geral, os governos estão no primeiro lugar para apoiar este reconhecimento de qualificações. E esse ponto é extremamente para os trabalhadores e para os empregadores também, sobretudo por razões do ponto de vista de trabalhadores, é claro, pois dar oportunidades para obter o melhor acesso ao mercado de trabalho e também melhores oportunidades de emprego, portanto, inclusive quando o trabalhador volta para o seu país de origem, vocês vão ver como o sistema de reconhecimento são importantes em ambos os países, vocês vão ver não apenas no país de destino, como também no país de origem. Do ponto de vista dos empregadores, isso facilita a vida deles, vamos dizer assim, pois se as competências são reconhecidas, o processo de recrutamento pode ser mais eficaz e eles têm a melhor possibilidade de fazer coincidir os conhecimentos do trabalhador com os conhecimentos para ele necessários. De modo geral, ambos os trabalhadores e a organização dos empregadores têm acordos nesse sentido quanto a reconhecimento da qualificação, inclusive para os trabalhadores migrantes, e isso facilita muito justamente esse encontro entre necessidades e ajuda a evitar também problemas como exploração indevida, abusos indevidos, assim como o Stefano estava dizendo anteriormente. Falando de uma maneira mais geral, nós vamos ver em seguida, vamos debater sobre as parcerias, pois muitas vezes este envolvimento dos trabalhadores e organizações de empregadores se torna ainda mais efetivo em nível setorial. Os instrumentos de reconhecimento são ainda mais úteis para atender às necessidades das indústrias e também ajuda os trabalhadores também para poderem demonstrar as suas próprias qualificações. Existem também casos de cooperação entre sindicatos para facilitar o reconhecimento das qualificações dos trabalhadores migrantes através dos canais das organizações dos trabalhadores em ambos os países. E isso é fundamental quando falamos nós de parcerias. Vamos para o próximo slide. Vamos dar esta é a razão pela qual nós vamos concentrar o foco
nessa intervenção, dessa palestra, é expandir para todos os instrumentos, para divulgar todos os instrumentos de qualificação que estão à disposição. Quando falamos de reconhecimentos, as finalidades são duas, basicamente, promover um acesso para um incremento da educação e da formação ou para facilitar entrada no mercado de trabalho, oportunidades de empregos. Ambos os instrumentos que estão disponíveis pertencem a uma ou outra categoria, mas alguns deles contribuem também para ambas as categorias. Por exemplo, numa perspectiva de uma pessoa que está à procura de um emprego, a pessoa precisa procurar novos mercados, novas oportunidades de trabalho, entrar num outro mercado de trabalho, pois se trata de passar de um país para o outro. As pessoas podem enfrentar situações variadas, o mercado de trabalho pode ter as suas regras e a perspectiva de um indivíduo, ele se põe na posição da pessoa, eu tenho ou não tenho aquela qualificação necessária e, dependendo das situações, o itinerário da pessoa pode mudar em níveis diferentes de reconhecimento das qualificações, assim como o acesso à educação. Eu diria que ainda é mais fácil classificar e reconhecer os níveis de educação ou de formação, ainda que a pessoa tenha ou não tenha diplomas, que esses diplomas sejam passíveis de reconhecimento ou não, e portanto, aqui também as abordagens podem ser várias. Agora, do ponto de vista de um país, como podemos ver aqui na base, há vários instrumentos diferentes. Eu sei que os marcos de qualificação é uma área de debate para nós hoje, em termos missões estão fazendo sobre isso para justamente debater sobre a harmonização dos critérios de aprovação das qualificação no âmbito das RECs, e, todavia, é um processo muito longo isso. E requer, obviamente, a harmonização em nível nacional, requer uma revisão dos quadros que determinam os níveis de qualificação, ou até mesmo a criação desses quadros de avaliação, no caso não existam. Um aspecto muito importante para o reconhecimento das qualificações e para o acesso de avanços de carreiras no sistema do mercado de trabalho e também acesso para oportunidades de trabalho. Há também outros mecanismos, como podem ver aqui, por exemplo, na lateral, que são mais interessantes para a abordagem setorial ou fases intermediárias que os países podem ter. Os sistemas de avaliação das credenciais é um dos primeiros instrumentos internacionais para o reconhecimento das qualificações, portanto, um dos marcos essenciais para o reconhecimento das qualificações. As funções devem funcionar, um sistema de avaliação do conteúdo e o reconhecimento das credenciais. Em seguida, baseia-se, sobretudo, no reconhecimento dos sistemas que já existem, baseado, por exemplo, nas regiões que foi de uma convenção que foi em 2014, e tudo isso é mais fácil para uma educação, vamos dizer assim, uma formação mais alta. Por quanto mais alto o nível de conhecimento, é mais fácil de mensurar, é mais fácil de medir e também mais fácil de comparar, mais do que uma formação de base. Outros sistemas podem também incluir, por exemplo, a transferência de créditos universitários ou as isenções, quando o processo dá a possibilidade de obter
específicos créditos ou unidades de competências, não todo o diploma ou toda a qualificação, porém, alguns módulos podem ser exportados e podem, portanto, ser reconhecidos através de um mecanismo chamado mecanismo de créditos, e podem ser aceitos por um outro programa de formação. É muito frequente no campo da formação. Agora, seguindo para o acesso ao mercado de trabalho, vamos também entrar mais em detalhes, mais pormenorizadamente, para tornar esse processo mais claro, portanto, identificando, documentando e a avaliação e, finalmente, a certificação formal e não formal, educação, como eu estava dizendo no começo, independentemente de onde a aprendizagem, o conhecimento tenha sido aprendido. A aprendizagem tenha sido feita e o conhecimento adquirido. Na região da SADC, sabemos que pode ser utilizado para o acesso à educação e para também o acesso ao mercado do trabalho, para uma continuação da educação, queria dizer, e para o acesso ao mercado de trabalho também. Outros tipos de reconhecimento pertencem à regulamentação das profissões. Um outro campo ainda, por exemplo, quando as profissões são universalmente ou interregionalmente ou regionalmente registradas, é mais fácil transferir para outros países, podem ser certificados, até mesmo licenças para exercer a profissão, para que as determinadas profissões são regulamentadas de maneira muito específica. De um modo geral, são dadas, por exemplo, com as multinacionais, empresas presentes em vários países, empresas muito grandes no setor ITC, onde o tipo de qualificação e competências são muito padronizadas. Isso requer, naturalmente, ter autoridades públicas que utilizem padrões profissionais. No campo das indústrias, nesses sistemas de reconhecimento, é um elemento crucial. E, enfim, temos os acordos de reconhecimento, e nós vamos tratar desse assunto hoje, pois podem ser acordos mútuos ou podem ser acordos bilaterais ou unilaterais. Unilaterais são muito simples, basicamente quando um país de destino determina quais são as competências que eles precisam no mercado de trabalho, e a partir disso determina também mecanismos de reconhecimento, pois tem uma grande necessidade por aquele tipo de competência. O reconhecimento mútuo pode ser entre 2 ou mais países que consideram que para esses acordos bilaterais ou aquela sub-região, temos uma qualificação específica que é fundamental, é essencial e, portanto, reconhece-se simultaneamente, é reconhecido simultaneamente entre 2 ou mais países. Para dar-lhes apenas alguns exemplos, a comunidade do leste da África tem acordos para arquitetos e engenheiros, também para contadores. Isso foi decidido no âmbito da comunidade do leste da África e se baseia em avaliação das competências, esforços de pesquisas que são realizados para identificar quais são as profissões essenciais para a comunidade. E é claro que há planos, há programas para expandir estes acordos para outras profissões, sobretudo no campo da saúde e dos cuidados com as pessoas. No caso da Ásia, um outro contexto regional, podemos ali encontrar mais de categorias de profissões ou que foram regulamentadas
no âmbito de acordos muitos no campo da saúde, no campo médico, no campo da engenharia, no campo da arquitetura, portanto, são com acordos de reconhecimento específicos com objetivos socioeconômicos e também ligados ao desenvolvimento socioeconômico da região. Com relação às instituições, como eu estava dizendo antes, algumas já foram citadas, que estão orientando o processo de reconhecimento. Como já foi dito, o reconhecimento internacional é realizado por empresas particulares e portanto, alguns dos mecanismos estão nas mãos do setor privado e outros são regulamentados com o apoio do setor privado, através de autoridades de reconhecimentos, órgãos de avaliação, órgãos de pesquisas e vários parceiros. Mas o que é importante levar em consideração aqui é o seguinte: quando falamos a respeito de reconhecimento, trata-se de instituições e mecanismos postos em prática. Muitas vezes, o gargalo do problema não está em nível de um país que possa querer ter um reconhecimento, mas, de fato, é o funcionamento dos sistemas que, entre os parceiros e as parcerias que estão por trás, que podem ter, vamos dizer assim, criar as dificuldades e também questões relativas à credibilidade. Alguns desses mecanismos são mais fáceis de transferir entre os países, seja porque já existem há mais tempo, ou mesmo porque atendem às necessidades de um determinado setor, de uma determinada indústria, porém outras indústrias são mais críveis do que outros, têm maior credibilidade do que outros, estão ligados, às vezes, a uma má avaliação da credibilidade do sistema, ou então está ligado à credibilidade das instituições, por exemplo, que quando os mecanismos são implementados, é importante levar em consideração esses aspectos e como aumentar a credibilidade e a transferibilidade no contexto internacional. As políticas de migração, políticas de desenvolvimento industrial, outros desenvolvimentos, todos esses fatores podem melhorar a situação, não podem ser vistos separadamente um dos outros das políticas de desenvolvimento. Quando falamos a respeito da integração regional, portanto, as políticas para o comércio desempenham um papel fundamental, não apenas quanto à mobilidade dos grupos, dos serviços, mas também com a mobilidade das pessoas. Bom, vamos então para o último slide. Esses sistemas podem ser avaliados nos países de origem, nos países de destino, mas para apenas assinalar quais são os mais utilizados, as principais estratégias que são utilizadas pelos países de origem ou de destino, alguns países desempenham ambos os papéis e todas essas estratégias atendem à finalidade e o objetivo, que é conseguir o reconhecimento. Vamos ver a questão, então, dos países de origem. Uma das estratégias que é muito comum e é muito importante é garantir que os trabalhadores migrantes tenham uma orientação prévia e uma formação a miúde as instituições TVET. Portanto, eles podem dar vários serviços nesse setor, como, por exemplo, no contexto da migração sazonal ou da migração circular. Podem oferecer formações específicas que estão sendo solicitadas no país de origem, inclusive formação linguística, por exemplo, ou informes de migração dos trabalhadores migrantes sobre os direitos
para a preparação dos trabalhadores antes da migração, por exemplo, a reconhecimento das qualificações, a mútuo reconhecimento das qualificações, como já falamos antes, é muito importante para ambos os países, tanto de origem quanto de destino, como lhes disse antes, muitas vezes, no âmbito dos acordos comerciais. Outros pontos, por o fato de também confiar em determinadas instituições com relação aos países de destino, portanto, a avaliação das credenciais, poder contar com instituições que tenham credibilidade, isso também é um ponto fundamental. Por exemplo, as organizações de empregadores podem desempenhar um papel importante para reconhecer o reconhecimento de competências para os trabalhadores. Mas quando chegamos ao ponto da qualificação mútua, é importante ter um sistema já existente com os requerimentos mínimos que são solicitados em ambos os países, e aqui, mais uma vez, é frequente que existem redes de formações nos vários países que podem desempenhar o papel de portanto, fazer um reconhecimento mútuo também. Com a garantia de qualidade é de grande importância, mas isso é um dos pilares no SADC. Talvez vamos falar sobre esse aspecto mais detalhadamente quando nós entrarmos no campo da SADC. Bom, eu acho que eu vou ficar por aqui, pois o que nós queremos é manter a interatividade. Eu vou propor, então, um exercício de grupo agora com vocês. O exercício de grupo... Não, vamos ver. Então, o exercício é individual, mas é feito por todo o grupo, está já preparado em todas as línguas. O que nós queremos é que vocês reflitam e pensem, né, com base naquilo que nós falamos agora, quais são ou dois os principais desafios em nível de implementação ou de facilitação do reconhecimento das competências e qualificações para os trabalhadores migrantes, falando a respeito da sua própria experiência, do contexto do seu país, você acha quais são os principais desafios, os dois principais desafios, e vamos voltar então para a nossa área de trabalho. Eu vou passar então o microfone para o Stefano para que ele explique como é que vocês vão colocar as suas respostas da maneira correta. Muito obrigada. Sim, vocês podem começar a escrever. Eu vejo que alguém já começou a escrever o número 1. Então, vamos lá. Vocês podem escrever aqui quais são os desafios. Então, a questão é a seguinte: quais são os desafios que vocês vejam no reconhecimento das competências ou de qualificações? Quais são os desafios? Falamos a respeito de todos esses vários tipos de reconhecimento de competências, mas, de fato, é preciso dizer também que é difícil pôr em prática, nós temos dificuldades nesse campo. Então, a pergunta qual é? O que vocês podem fazer, que vocês podem também mencionar aqui, explicando quais são os desafios para o reconhecimento das competências e das qualificações, né? Eu vou colocar aqui, vocês podem colocar as respostas na caixa de bate-papo, né, na chat box. Está escrito em inglês e em português também, desafios de implementação do reconhecimento de habilidades e qualificações. E vocês podem escrever quais são os desafios que vocês veem aqui. Começamos o primeiro, tivemos as primeiras respostas. Pouco a pouco, nós vamos construir esta nuvem de palavras. Eu
E depois eu vou também passar a palavra para vocês. Eu vejo que alguém já escreveu aqui. Uma das questões é a barreira linguística, a língua. Não sei se alguém, que a pessoa escreveu isso, quer dizer alguma coisa, quer nos dar mais alguma. Vejo também que conhecer quais são as necessidades de competência. Sim, esse é um outro aspecto. Portanto, a antecipação que acabamos de mencionar, a questão da vontade, sim, vontade política. A vontade política, de fato, este é um desafio bem sério sobre este assunto. O que vocês estão vendo um link, vocês podem copiar e colar no browser, assim como os colegas estão fazendo. Portanto, vocês veem o link que nós colocamos, vocês podem, então, evidenciar esse link, fazer o cópia e cola, né? Países de origem, país de destino, questão de harmonização. Eu vejo que aparece também muitas palavras em português, o acolhimento, a habilitação, o reconhecimento, problemas ligados também à alfabetização das pessoas. É possível também ver diferentes níveis de formação e de educação das pessoas que chegam. Vejo tantos, como, por exemplo, a questão da linguística é central. Isso aparece várias pessoas concordam e mencionam a língua. Se vocês podem, eu vejo a Alice que está escrevendo aqui na caixa. Alice, que está escrevendo aqui na caixa de bate-papo também, dizendo que o principal desafio é a falta de documentos que possam identificar as competências dos trabalhadores estrangeiros. E, então, a falta de uma base de dados sobre as competências profissionais dos trabalhadores migrantes. O José nos fala que um desafio específico, isto é, ter com os certificados, que a pessoa possa ter uns certificados de qualificação ou de habilidades, ou qualificações que sejam, para que possam ser depois validados no país de destino. Vejo também aqui nessa imensa nuvem, aqui está crescendo cada vez mais, há questões que estão escritas aqui, a avaliação da experiência adquiridas, vamos falar sobre isso em seguida. Padrões de qualificação, muita interação, a falta mesmo ou a inexistência de uma atualização desses padrões de qualificação que dariam a possibilidade de facilitar o reconhecimento. Vejo que muitas vezes aparece a palavra harmonização, muitas vezes também. Uma outra palavra que também é interessante, vocês falaram sobre desemprego, né? Desemprego, pois, de fato, será que existem empregos, existem vagas de trabalho no mercado de trabalho para as pessoas que chegam, para os trabalhadores migrantes? Não temos dados o suficiente, falta de dados. É muito interessante esse aspecto, muito interessante. Este é um tema que considero muito importante, o fato de ter os dados em mãos que possam vir a orientar as escolhas e os dispositivos que nós vamos colocar em prática. A questão que nós tratamos agora com a Alice, e justamente é o quadro de qualificação e o quadro de reconhecimento, como é que as pessoas podem entrar, como é que o sistema de avaliação pode, de fato, funcionar. Portanto, a adequação das competências também, esse é um outro aspecto muito importante. Os migrantes chegam no país e há ali dificuldades de fazer o encontrar, não é? De fazer encontrar o que é demandado e o que é oferecido, portanto, entre as necessidades dos empregadores e dos trabalhadores.
Há também Há também os estereótipos. estereótipos que têm também muitas vezes a ver com a parte social e julgo que são também assuntos muito importantes. Obrigado aos colegas que colocaram isso. Não sei se alguém quer intervir, nomeadamente a Alice, neste caso. Bom, de facto é muito interessante verificar se aquilo que nos estão a dizer, eu penso que temos aqui uma mistura de questões económicas, sociais, políticas, e confirma que o reconhecimento não é apenas um procedimento, mas que está ligado a outras estratégias de desenvolvimento. E queria também chamar a atenção para o financiamento aqui. Iremos ver isto quando discutirmos alguns dos modelos regionais, o financiamento do sistema, que muitas vezes é também um obstáculo. Depois, a questão do género, que também já foi sublinhada, as desigualdades do género, se realmente persistem num determinado país, também pode ter um impacto no reconhecimento das competências. Aqueles que querem realmente proteger as indústrias ou serem mais competitivos ao nível regional. Portanto, eu só queria apenas destacar também estes detalhes. E depois também a questão salarial. Está ligada também à situação do mercado de trabalho, quando falamos dos indicadores do trabalho digno. Aquilo que a Alice refere é, de facto, o aspecto mais interessante quando falamos de competências, porque pensamos que são questões técnicas que estão ligadas, de facto, às diferentes capacidades que as pessoas têm. Mas aquilo que fazemos, tudo que se prende com competências, ecossistemas, economia, política, posicionamento social, é muito importante. Se, para além disso, tivermos a questão da interação entre os diferentes países, mas também o facto das pessoas encontrarem-se em contextos diferentes do seu país de origem, aqui acrescentamos um outro nível de complexidade. Por isso, o reconhecimento das competências torna-se cada vez mais complexa. Tivemos 54 participantes nesta pesquisa. Eu penso que, no fundo, são todas as pessoas que estão aqui conosco e que participam. Eu acho esta nuvem merecia uma foto. Por isso, muito obrigado também por terem acrescentado a palavra corrupção. Aqui é um outro tema muito importante, porque o reconhecimento de competências e qualificações também abre a porta a mecanismos perversos de corrupção. E aqui não é apenas corrupção do ponto de vista da qualificação propriamente dita, mas mecanismos que podem ser criados entre trabalhadores, empregadores, este domínio da validação das competências ou da identificação de competências. Há casos de corrupção em que, de facto, os empregadores são corruptos, são pagos para criar documentos ou emitir documentos que podem certificar qualificações que as pessoas não têm. Depois, temos também os sistemas de assegurar a qualidade que a Alice estava a referir há pouco. Por isso, é necessário termos aqui umas barreiras para balizar estes processos, estes dispositivos e torná-los credíveis. Foi isso que nós vimos nas tabelas da Valice. Ou seja, transferir estas competências ou estes certificados, mas, ao mesmo tempo, a credibilidade desses sistemas.
Eu julgo que isto também é um assunto importante. Muito bem, vamos voltar então à nossa apresentação. Terminamos com esta pesquisa. Obrigado por terem participado nesta pesquisa. Temos aqui um participante que diz que está a ouvir duas línguas ao mesmo tempo. Alguém escreveu aqui no bate-papo. Se alguém da organização. Obrigado, Alice. Just give me 1 second. We'll reboot the interpretation. Hopefully that helps. OK. Donc, je vous attends quelques secondes avant de Muito bem, vamos então aguardar alguns segundos antes de começarmos com a terceira parte da nossa apresentação. E depois terá então uma última parte com a Alice para concluir. Talvez para esta terceira parte podemos avançar um pouco mais rapidamente, para termos tempo para apresentar então especificamente para as vossas regiões, e que será então a parte final da nossa apresentação. Posso continuar e chamo, ou não? Sim, sim. Muito bem. Obrigado. Vamos então... Estou a ver aqui que a nuvem de palavras continua a aumentar. Podemos depois falar sobre depois desta ligação também. Muito bem, vamos agora concentrar-nos sobre dois assuntos, ou duas ferramentas. Ou seja, diante da panóplia apresentada, aqui a validade e o reconhecimento das competências. Ora, quando falamos da validação, estamos sobretudo a falar da validação de diferentes tipos de aprendizagem. Falamos aqui de 3 tipos: a aprendizagem formal, não formal e informal. Por isso, a validação dessas experiências permite validar ou reconhecer e certificar competências que se foram desenvolvendo ao longo destes 3 tipos de aprendizagem. A aprendizagem formal é aquela que é dada para as instituições de formação, e também nas empresas, muitas vezes. Por isso, aqui falamos de uma formação estruturada com objetivos muito concretos. Em contrapartida, a não formal é a aprendizagem que ocorre em contextos que não são forçosamente como contextos de aprendizagem. Por exemplo, na minha empresa, no meu local de trabalho, a aprendizagem aqui não é o objetivo daquilo que eu faço, mas sim um processo que chega entretanto. Esta parte não formal é muito importante, porque é pertinente em economias ou sociedades nas quais nós aprendemos ao longo do tempo. Por exemplo, na economia informal, continuam a ser meios para desenvolvimento de competências muito importantes. E depois, a parte informal. São as atividades feitas em família, ou com o voluntariado, ou atividades ligadas às nossas paixões, e, portanto, desenvolvemos também competências aí. Ora, o que é esta validação da... Podemos realmente ter só um curso só para falar sobre a validação, mas vamos tentar acelerar um pouco. Mas tal como a Alice referiu, é o processo de identificação, documentação, avaliação, certificação da aprendizagem formal, não formal e informal. E tudo isto é importante porque, de facto, validamos estes saberes, estas competências, face às... Tanto na educação como na formação.
Por isso, se, por exemplo, eu aprendi a fazer mecânica automóvel com o meu tio, na minha aldeia, com os percursos e percursos de validação adquiridos pela minha experiência, eu posso validar, reconhecer e, de facto, comprovar os meus conhecimentos na mecânica automóvel face às referências de qualificação que foram produzidas ao nível do sistema. Portanto, isto, no fundo, dá a possibilidade à pessoa de adquirir duas coisas. Por um lado, certificação, total ou parcial, ou, por outro lado, créditos, se eu quiser reintegrar no sistema de formação. Portanto, através da possibilidade, por exemplo, de fazer uma parte apenas da formação que está prevista, porque, quanto ao resto, eu já adquiri a minha experiência e já desenvolvi as minhas competências. Agora, o que é interessante aqui, e pertinente também para a migração laboral, é que eu posso obter uma qualificação ou certificação sem mesmo ter de passar por um programa de formação formal. E isto torna-se muito interessante, nomeadamente para as pessoas que vêm para parar um novo país, num novo contexto. Agora passamos agora ao reconhecimento das qualificações. Aqui pode-se dizer que qualificações é o produto, é o resultado formal de um percurso educativo ou de formação. Portanto, testado através de um certificado ou um diploma que prova que a pessoa completou um determinado percurso de formação. Isto pode ser feito quando a pessoa concluiu o seu curso ou o seu programa de formação na sua totalidade, ou quando a pessoa fez uma parte do programa de formação, aqui seria então uma certificação intermediária ou parcial, ou ainda podemos obter uma certificação da forma que eu acabei de descrever, ou seja, através da validação das experiências adquiridas previamente. Portanto, aqui o reconhecimento da aprendizagem. E, portanto, são três vias pelas quais nós podemos obter, então, uma qualificação. Quando falamos de reconhecimento das certificações, isto pode dar-se num contexto nacional ou até mesmo internacional. Alice já o disse, pode ser feito com um processo de reconhecimento formal de uma qualificação obtida no estrangeiro através da avaliação. Há benefícios aqui importantes para os indivíduos, porque, de acordo com a teoria dos sinais, que fala sobre a possibilidade dos os indivíduos mostrarem sinais no mercado de trabalho, e isto iria facilitar depois a empregabilidade das pessoas no mercado de trabalho, de terem um certificado. Ter um certificado nas mãos pode ser um sinal muito forte. E enquanto trabalhador migrante, que não evoluiu no sistema de formação, isto pode ser uma credibilidade acrescida para a pessoa no mercado de trabalho. E, portanto, aumenta-se consideravelmente essa possibilidade de inserção. Para além disso, há também uma informação credível sobre o conteúdo e a qualidade do percurso de formação e das competências que o indivíduo tem. Porque o facto de se reconhecer uma certificação dá também ao potencial empregador um sinal muito claro do conteúdo da certificação que a pessoa possui. E não só do país de origem, mas sim alinhado às necessidades, ao conteúdo do país de destino. E depois a última parte também muito importante é a questão da portabilidade, ou seja, de transferência. Isto aqui é muito importante porque ser reconhecido enquanto certificação numa comunidade regional,
um trabalhador africano, por exemplo, que tem uma certificação reconhecida na Europa, isto vai ser válido em todos os países da Comunidade Europeia. E é uma certificação que a pessoa pode utilizar também numa aprendizagem ao longo da vida. Portanto, construir um percurso profissional a partir do desenvolvimento de competências, a partir de algo que já é válido e reconhecido. Dito isto, há também desafios, bastantes até. Os senhores até já os referiram durante o exercício que fizemos com aquela nuvem de palavras. Há aqui pontos muito interessantes. O primeiro, o reconhecimento das qualificações funciona melhor, isto acontece em qualquer lugar, funciona melhor para os trabalhadores altamente qualificados. Para os certificados de formação profissional, aqui é bastante mais difícil, porque há aqui uma cobertura mínima face àquilo que acontece ao nível de educação superior ou do ensino superior. E isto porque os conhecimentos são muito mais fáceis de comparar em relação às competências e aos conhecimentos. Portanto, quando nós chegamos na prática, comparar as diferentes certificações é algo que acontece frequentemente. Um outro desafio é o nível de discrição que as autoridades nacionais possuem. Significa que as autoridades podem deixar durar estes procedimentos durante bastante tempo, com decisões que podem ser arbitrárias e que não são forçosamente favoráveis em relação àquilo que já expressaram. Aliás, naquele exercício, vocês falaram de um protecionismo no mercado de trabalho, as questões organizacionais, de procedimentos, enfim, há todo um conjunto de desafios. O protecionismo é também uma parte importante. Fala-se cada vez mais de uma nacionalização da mão de obra. Em muitos países há políticas no mercado de trabalho que partem nesse sentido. Mas em certas profissões há também corpos profissionais que são muito fechados e que decidem proteger os trabalhadores nacionais nessas ocupações. E depois há também os desafios mais mecânicos, ligados aos custos, aos procedimentos, ou ao facto de o procedimento do reconhecimento em que há muitas exigências por parte das autoridades nacionais. No fundo, aquilo que se pretende é não desvalorizar as certificações, deixando a porta aberta, por assim dizer, a trabalhadores de todas as nações do mundo para poderem obter as suas certificações. Portanto, são dois elementos importantes: a validação das qualificações e da experiência anterior. Muito bem, Alice, agora dou-te a palavra para a última parte, então, desta apresentação para a região africana. Muito obrigado. Obrigado, Stefano. Sem estou a olhar aqui para as horas, talvez eu vá agora concentrar-me um pouco sobre aquilo que é mais importante destacarmos aqui. E depois podemos falar também alguns relatórios e literatura que foram publicados recentemente quanto ao quadro de qualificações e harmonização, muito interessante, nomeadamente para aqueles que querem aprofundar um pouco mais.
saberão, muitos de vocês, que há esta intenção de avançar-se para um quadro de qualificações africano. É realmente um objetivo há já muito tempo, mas este processo suscitou o trabalho ao nível das comunidades regionais. Esse será, de facto, o grande enfoque neste momento. Por isso, as instituições, começando pela União Africana, apoiada também pela própria União de... Portanto, aquilo que eles fizeram recentemente foi um mapeamento do quadro das qualificações ao nível nacional e depois também ao nível regional. Iremos ver entre as diferentes comunidades, iremos ver também o quadro das qualificações da SADC, que é o mais avançado em termos de sua definição e também ao seu lançamento no número de países. No fundo, é um itinerário para a implementação também aos níveis dos países. Resumidamente, foi aprovado ao nível ministerial pelos Estados-membros da SADC, da África Austral, em 2011, e depois foi lançado oficialmente em 2017 como um quadro de qualificações regional para a verificação, como a rede de verificação das qualificações. Portanto, é um mecanismo também muito importante para garantir a implementação. O objetivo principal é ver o movimento dos trabalhadores e formandos ao longo das oportunidades ao longo da vida, um pouco por toda a região e também a nível internacional. Foi desenvolvido por vários intervenientes, não tanto pelo setor privado ou instituições de formação, mas temos que reconhecer que a nível nacional, esse nível com a indústria e o setor privado para a concepção desse quadro está muito avançado. E vejo alguns colegas do Zimbábue, onde eu estive baseada até há bem pouco tempo, e trabalhávamos em conjunto para a implementação do quadro de qualificações que já está implementado no país, está agora também a ser operacionalizado no país. Mecanismos de consultação também com a indústria, com as normas de qualificação, etc. Portanto, há órgãos e comitês específicos que certificam que novos currículos se desenvolvem e também novas qualificações para responder às necessidades da indústria. Mesmo que a nível regional, talvez para já a consulta ainda não tenha sido ou não esteja tão avançada quanto está a nível nacional, aqui a nível nacional é tripartito e, portanto, bastante bom por toda a região. Há 10 níveis de qualificações, mas também todo um conjunto de princípios que foram criados para promover a comparabilidade e uma compreensão também de diferentes créditos, a transferência, mecanismos, reconhecimento também das qualificações dentro da região, mas também a nível internacional. A liberdade de circulação de pessoas é um pilar muito forte no contexto SADC. O que é um grande desafio ainda é o nível de infraestruturas, o desequilíbrio que existe ainda entre países, esta disparidade de desenvolvimento, porque, como ouvimos e também vimos aqui na nuvem de palavras, pode ser realmente um desafio para a integração. Mas a mobilidade de recursos
humanos e de serviços está hoje no centro da agenda política de integração para a SADC. Obviamente que quando falamos em reconhecimento, significa o estabelecimento também de um quadro de qualificações a nível nacional, garantir mecanismos, mas também a introdução de qualidade, mas reconhecer também, por exemplo, vistos para os estudantes, facilitar o movimento das pessoas. Quando vemos o sistema, aplica-se a todos os níveis de sistema educativos e também para a formação profissional e educativa. Corrijam-me se eu estiver errada, mas há aqui 2 países que estão alinhados com também o quadro também. E aqui estamos a falar da África do Sul e as Seychelles. Noutros países começou também com um projeto piloto, 8 países, e há outros países também que estão agora alinhados para participar. O próximo slide vai mostrar-nos as áreas principais para o quadro de qualificações SADC, e tal como eu já disse, esta harmonização destes quadros qualificativos nacionais ou sistemas de qualificação são mecanismos, estruturas e organismos que podem monitorizar tudo isto. Processos de reconhecimento, tal como nós já falamos, e depois o reforço da credibilidade, transparência ao nível das qualificações e ao nível das instituições também. Por isso, o plano de implementação, vemos aqui os mesmos pilares para os modelos de implementação para a região SADC, portanto, a África Austral. Aqui, mais uma vez, vemos o alinhamento da questão das qualificações, validação também prévia, mas também outras atividades transversais, governança, defesa, etc. Portanto, este quadro prevê que vários Estados-membros que lideraram uma área específica de trabalho. Isto não significa que só acontece neste ou naquele país, significa apenas que esse país está a tentar agora promover os grupos de trabalho sob esta área específica. Por isso, quando falamos do alinhamento do quadro ou dos quadros de qualificações, há 2 fases na região SADC. Primeiro, uma fase piloto de 8 países que se voluntariaram para este alinhamento. Os países Botsuana, Eswatini, Lesoto, Maurícias, Seychelles, África do Sul e Zâmbia. E depois os outros países também para numa segunda fase. Trata-se de uma ligação que é feita para o avanço também de diferentes quadros de qualificação, mas também a vontade de um determinado país de passar por esse processo. Quando falamos, bom, vamos lá, esse processo é liderado pela África do Sul, mas como eu disse, as Seychelles também já avançou muito e outros países, Angola, por exemplo, Zimbábue, já mostraram interesse em seguir esta mesma direção desde o ano passado, 2020. Com relação à garantia de qualidade, envolve um sistema de harmonização em nível regional e políticas e quadros de avaliação e a promoção da participação de instituições com credibilidade para poder garantir a qualidade em nível nacional e está regulamentado nessa convenção também. E o alinhamento, a harmonização entre
um sistema de garantia da qualificação e foram elaboradas diretrizes específicas para esse setor, mas, independentemente da existência de diretrizes que ajudam a implementação, o que é muito importante nesse momento é compartilhar as informações entre os países, e está de fato acontecendo esse compartilhamento de informação entre os países sobre como tornar essas diretrizes aplicáveis. Foi criada também uma rede para a África Austral específica para esta finalidade. E um outro mecanismo que o Stefano estava mencionando anteriormente, sobre o reconhecimento da formação é essencial, e também a acumulação de créditos, sistemas de transferências e outros sistemas que referem-se, por exemplo, ao avanço de carreira em vários níveis, nos vários níveis de educação, desde o TVET, portanto, formação técnica de base, até os níveis mais altos de formação e de estudos. Existe uma plataforma regional que foi criada, que se chama Rede de Verificação de Qualificações SADC, que serve para dar apoio, para verificar justamente, e, portanto, peritos, especialistas, trabalham todos juntos e eles podem, assim, comunicar, mas também comparar as questões com as quais eles têm que tratar em nível nacional. Estas redes são importantes porque contribuem também para incrementar a confiança e a credibilidade entre os países dentro da região. Existe também, por exemplo, uma iniciativa de desenvolvimento de um certificado para acelerar o processo de reconhecimento das qualificações, para reduzir o tempo de espera e para facilitar também os vistos de conhecimento, os visos de qualificação. Uma outra opção com relação à transferência, que já foi dito também várias vezes, foi citada várias vezes também ali na nuvem, pois existem também fraudes, o risco de fraudes no sistema de qualificações existe, mas os países já fizeram uma avaliação de certificados, como Botsuana, a Namíbia, a África do Sul e a Zâmbia. Eles estão já elaborando esse certificado, né, certificado eletrônico, que é mais difícil de falsificar. E aqui chegamos, então, a o envolvimento de várias instituições públicas e privadas que podem vir a facilitar a realização desse projeto regional, vamos chamá-lo assim. Com relação à garantia de qualidade, se vocês puderem, tiverem tempo, deem uma olhada nas diretrizes que foram adotadas. É um sistema complexo de indicadores e diretrizes, princípios, que visam garantir a qualidade internamente e externamente. Abrange tantas questões em padrões, infraestruturas, segurança, por exemplo, a importância do conteúdo de formação e também como fazer revisões periódicas e políticas que podem facilitar o sistema e o mecanismo de formação, avaliação através das instituições, portanto, também pesquisas, parcerias, e aí voltamos a falar em reforçar a disponibilidade de dados, portanto, uma base de dados comuns e que facilitem o acesso transparente para informações sobre a qualidade. Bom, eu sei
que nós estamos já passando um pouquinho da hora, portanto, essas são as linhas mestras, essas são as diretrizes. O que nós podemos recomendar é o seguinte, portanto, é que nós vamos partilhar esses documentos e eu espero que, portanto, recomendamos que leiam para conhecer o que está acontecendo agora nos vários países e depois entrem em contato conosco se quiserem maiores informações ou mais específicas informações. Bom, para concluir, eu gostaria de reforçar, de sublinhar a ideia de parcerias para resolver a questão que o Stefano levantou logo no começo da apresentação, dos desafios para evitar portanto, o desperdício portanto, a fuga de cérebros ou o desperdício de conhecimentos, é que nós devemos visar evitar tudo isso. Bom, em nível global, temos, através das nossas instituições tripartitas, e a Unesco promoveu uma parceria que visa está ligada principalmente agora ao setor da pesquisa, como as parcerias podem fomentar esse nível internacional, mas muitas vezes o gargalo pode vir, nesse caso, são justamente nas discrepâncias entre o que é necessário. Alicia, please unmute yourself. O que as empresas precisam e o que os trabalhadores oferecem. Eu peço desculpa, foi cortado com o microfone, agora recomeçamos, sim. Estes são alguns uma das parcerias que podem ser criadas em nível regional e nível nacional. Por exemplo, penso em parcerias, como eu estava dizendo, provavelmente quando o microfone da oradora ainda estava desligado, como promover uma melhor harmonização e integração entre a demanda e a oferta. Como podemos garantir que os padrões de qualificação e os quadros de qualificação sejam não apenas harmonizados dentro do país, mas possam também atender o que o desenvolvimento econômico nos países desejam e necessitam. Como é possível ter acesso às oportunidades de qualificação, sobretudo para os trabalhadores migrantes? Como falamos de trabalhadores migrantes, parcerias também podem ajudar a abrir caminhos para a formação para grupos, pois sabemos que são grupos muito heterogêneos de migrantes, de forma que podem também ter necessidades diferentes e conhecimentos diferentes e razões diferentes para migrar. Motivos podem ser inúmeros, questões ambientais, questões de conflitos, questões simplesmente econômicas. Nós falamos muito sobre o papel dos serviços públicos, mas também parcerias são cruciais para ser o primeiro contato em nível local, para melhor reconhecimento e integração dos migrantes no mercado de trabalho. Nos próximos slides, que é o último, vocês podem ver a rede, a ampliação da rede entre várias instituições que estão envolvidas nesse processo. Creio que falamos muito do papel dos empregadores, trabalhadores e governos, mas há também outras partes interessadas, outros protagonistas que podem atender a necessidades específicas. Por exemplo, quando falo, por exemplo, a questão de linguísticas, é algo que, como eu disse anteriormente, uma aprendizagem preparatória que pode ser feita por pode ser um TVET, mas também pode ser qualquer outra associação em nível local que possa atender os migrantes. Falamos serviços de acolhimento, podem dar também empresas particulares podem fazer isso, empresas em vários contextos dos vários países. Há uma publicação recente que nós podemos também partilhar essas informações, que foi escrita sobretudo para o papel dos
trabalhadores e dos empregadores, com base em recentes estudos realizados com 16 países, com as parcerias que foram criadas. E estas são as áreas para as parcerias que resultaram ser as mais comuns entre os vários países, abordando a questão do reconhecimento, das qualificações, da demanda e oferta de competências e de qualificações, e informações sobre o mercado de trabalhos, portanto, também a formação prévia, mas serão válidas só o sistema de antecipação estiver ativado. Então, portanto, muita construção de capacidade é um dado pelas instituições do mercado de trabalho mesmo. Outras orientações, conselhos para os trabalhadores migrantes e como esses sistemas podem ser incrementados em nível local nos países de destino, assim como nos países de origem. Sim, desenvolvimento de qualificações e competências e habilidades é essencial. Em nível regional é muito importante, há vários acordos sobre quanto ao reconhecimento, os marcos regionais de qualificação em nível regional e subregional também, como eu disse muitas vezes aqui, acordos mútuos ou bilaterais, e enfim, mas não por ordem de importância, o Stefan falou a respeito do reconhecimento da educação de base, como isso pode ser feito, visto que muitos países estão desenvolvendo ou implementam os mecanismos de reconhecimento das qualificações básicas, por exemplo, como aprendizagens feitas através de boas práticas, e quais são os desafios nesta área. Bom, para concluir, temos um processo, está ocorrendo agora no Quênia, um processo de avaliação, algo que pode acontecer também além do país, mas além do nível nacional, em nível regional mesmo. Bom, eu peço desculpas por ter passado do tempo previsto. Eu agora passaria a palavra para o Stefano, se ele quiser fazer algum comentário de conclusão, e eu agradeço então a todos pela atenção dedicada. Muito obrigada, Alisa. Nós não temos uma conclusão especificamente, eu diria que a ideia hoje era dar uma visão geral, fazer um apanhado global, justamente um apanhado das questões que estão ligadas ao mundo das competências, com relação à governança da migração do trabalho, que é o tema deste curso de formação. Então, nós colocamos o foco no reconhecimento das qualificações, e eu acho que é muito importante, e o ponto-chave é justamente compreender o fato que as dimensões ligadas às competências estão ligadas também a uma série de questões do ecossistema, a questão política, a questão social, a questão econômica, e acredito que esta multidimensionalidade da questão que estamos tratando, que são as competências, é algo que é muito típico, e, para além disso, vai se tornando cada vez mais complexo quando estão ligados a questões da migração laboral. São temas com vários desafios em várias áreas, nós mencionamos hoje, mas também com já algumas respostas, por exemplo, o trabalho que está sendo realizado na SADC, no quadro nos marcos de qualificação, na colaboração entre os vários países, são práticas que são promissoras. Eu acredito mesmo que a OIT já está numa posição muito boa, muito positiva para apoiar este modo de agir e para ajudar a concretizar essas linhas políticas. Portanto, eu creio que seja importante lembrar isso, pois é um tema complexo, mas nós podemos chegar lá. Eu quero deixar aqui uma mensagem de esperança para lançar ao concluir esta apresentação e essas trocas com vocês. Agradeço a todos pela participação, foi muito interessante aquela nuvem de palavras, ficou muito boa, e eu devolvo então a palavra para o Fernando.
Muito obrigado, Stefano. Muito obrigada, Alice. Eu acredito que vocês foram muito claros durante a apresentação, porque, de fato, não temos aqui muitas perguntas. As pessoas compreenderam muito bem, então, tudo aquilo que foi dito, e parecem que estão muito contentes com a explicação e da palestra de vocês, mas agora, visto que nós passamos um pouquinho do tempo, mas talvez tenhamos ainda uns 5 minutos, se algum participante quiser fazer alguma pergunta, colocar agora uma questão ou fazer um comentário. Tem uma pergunta apenas aqui que eu vejo, que é para a Alice, que está ligada à rede de qualificação. A pergunta veio da José Moyanga e ele gostaria de saber se a rede de qualificação da SADC apenas para os trabalhadores migrantes na região da África Austral ou para os migrantes de outros países fora da região SADC? Esta é a pergunta para a Alice. E temos também outras perguntas aqui no bate-papo, antes que as pessoas antes que as pessoas saiam para a pausa, ou então podemos passar já para a pausa. Alice? Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou partilhar aqui na tela os documentos com os detalhes sobre a rede de verificação das qualificações no âmbito da SADC, na região SADC. A colaboração é entre os países da região SADC, mas é claro que pode. Bom, alguns desses países são países de destino, então os países de destino podem receber migrantes de vários outros países, portanto, o mecanismo de verificação das qualificações está criando padrões, critérios que visam não apenas a região SADC, mas também fora da região SADC. Portanto, países como a África do Sul, que recebem muitos trabalhadores, por exemplo, de todo o mundo. Mas se vocês olharem para a publicação que eu vou agora partilhar, com referências, vocês podem ver isso, mas a harmonização envolve inicialmente os 16 países da área SADC. Muito obrigada, Alice. Portanto, não temos mais perguntas aqui na caixa de bate-papo. Assim sendo, eu acho que os participantes estão satisfeitos com as apresentações. A minha sugestão é que encerremos aqui e passemos a pausa para um bom café. E agora são, então, 10 para as 10 para as 9, horário de Pretória. Vamos tomar, então, um café e voltamos às 11h10 no horário de Pretória, 11h10 horário de Pretória. Alguém quer colocar fazer algum anúncio antes do coffee break? Isham, quer dizer algo, fazer algum comentário, dar alguma indicação antes da pausa café? Pergunta para o Isham. Sim, Fernando, apenas dois lembretes breves. Temos algumas dificuldades com a interpretação e eu acho que a origem disso é do aplicativo do telefone de vocês, porque as pessoas que estão usando o computador não tem problemas. As pessoas que estão usando o celular, pedimos que baixem o programa, baixem o aplicativo e também retirem a câmera, que isso ajuda bastante. Portanto, se vocês, como o Fernando disse, vamos voltar então daqui a 20 minutos. Então, corrigindo-se, 11h15, horário de Pretória. Muito obrigada a todos. E até já. Muito obrigada, até já.